Caros amigos, bem-vindos a mais um Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 21 de março. Neste dia, no ano de 1871, Otto von Bismarck foi nomeado chanceler do Império Alemão. Conhecido como Chanceler de Ferro, foi o estadista mais importante da Alemanha do século XIX. Foi ele quem lançou as bases do Segundo Império, ou Segundo Reich, de 1871 a 1918, um Estado nacional único, usando uma política de força e tomando medidas anticlericais contra a Igreja Católica. Instituiu o primeiro sistema de previdência social da história contemporânea, sendo apoiado por vários setores operários. Na política externa, destaque para a criação de alianças contra a França, que ficaria isolada internacionalmente. Divergências com o Kaiser Wilhelm II levaram-no a demitir-se do cargo de chanceler em 1890. Neste dia, no ano de 1990, a Namíbia tornou-se independente depois de 75 anos de governo sul-africano. País da África Austral, sua capital é Windhoek, tornou-se independente após a Guerra de Independência, que começou em 1966 e terminou em 1988. Foi uma guerra de guerrilha entre os nacionalistas da Organização do Povo da África do Sudoeste contra o governo do Apartheid na África do Sul, que tinha conquistado o território do Sudoeste africano aos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar da ONU ter revogado o mandato da África do Sul nessa região, esse país recusou-se a reconhecer a resolução e continuou a administrar o território. Em 1973, a Organização do Povo da África do Sudoeste foi reconhecida como representante oficial do povo da Namíbia, mas essa continuou a ser administrada pela África do Sul. Em 1985, a África do Sul instalou uma administração interina devido às guerrilhas e conflitos internos, e deu independência total à Namíbia 5 anos depois, com exceção de Walvis Bay e das Ilhas Penguin, que só obtiveram independência em 1994. Neste dia, no ano de 1685, nasceu Johann Sebastian Bach, compositor e músico alemão. Nascido numa família de longa tradição musical, é um dos compositores mais importantes e influentes do Barroco. Desempenhou vários cargos em cortes e igrejas alemãs, destacando-se na Igreja de São Tomás e diretor musical da cidade de Leipzig, onde desenvolveu a parte final e mais importante da sua carreira. Considerado muito virtuoso no órgão e cravo, especializou-se também na construção de órgãos. Após a sua morte, a sua música caiu no esquecimento. Só no início do século XIX, o seu brilhantismo foi reconhecido, sendo considerado por muitos o maior compositor de todos os tempos. O impacto da sua música não mais se restringe à música erudita, mas também está na música pop e rock e nos arranjos da sua música para agradar a várias audiências. Neste dia nasceu Ayrton Senna, piloto brasileiro. Considerado o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, foi 3 vezes campeão mundial nos anos de 1988, 1990 e 1991. Foi também vice-campeão no controverso campeonato de 1989 e em 1993. Começou a sua carreira competindo no kart. Em 1981, passou para competições de automobilismo, sagrando-se campeão de Fórmula 3 inglesa 2 anos após a sua estreia. Participou na sua primeira competição de Fórmula 1 em 1984, mas abandonou a corrida na 8ª volta. Em 1988, foi para a McLaren Honda, juntamente com Alain Prost. Os dois juntos venceram 15 dos 16 grandes prêmios daquela temporada, e Senna sagrou-se campeão mundial pela primeira vez.
Em 1994, no Grande Prêmio de San Marino, Senna entrou na curva Tamburello e perdeu o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada, seguindo reto e chocando-se violentamente contra o muro. Foi declarado morto poucas horas depois. Por ter morrido muito cedo, muitos dos seus recordes foram ultrapassados pelo alemão Michael Schumacher, mas Senna ainda detém alguns recordes importantes, como por exemplo, maior número de vitórias mantendo a primeira posição do início ao fim de uma corrida, 19. Maior número de pole positions consecutivas, 8. Maior número de vitórias consecutivas num mesmo Grande Prêmio, 5 em Mônaco. Maior número de pole positions num mesmo Grande Prêmio, 8 em San Marino. Maior número de pole positions consecutivas num mesmo Grande Prêmio, 7 em San Marino. Maior percentual de largadas na primeira fila numa temporada, 100% em 1989. Completaria hoje 57 anos. Neste dia, no ano de 1617, morreu Pocahontas, nativa americana. Princesa ameríndia, filha do chefe Powhatan, que governava uma área que abrangia quase todas as tribos do litoral do estado da Virgínia. O seu apelido significa criança mimada. A história da sua vida permanece misteriosa por ter sido passada oralmente. Conheceu o inglês John Smith, que salvou-o de ser executado pelo seu pai em 1607. Graças a isso, os Powhatans fizeram as pazes com os colonos. Em 1609, um acidente com pólvora obrigou John Smith a se tratar na Inglaterra, mas os colonos disseram a Pocahontas que Smith teria morrido. Em 1612, com 17 anos, foi aprisionada pelos ingleses e obrigada a casar com John Rolfe, tendo se mudado para a Inglaterra. Em 1617, reencontrou John Smith e declarou-lhe ter ficado decepcionada com ele por não a ter ajudado a manter a paz entre sua tribo e os colonos. Poucos meses depois, Rolfe e Pocahontas decidiram retornar à Virgínia, mas Pocahontas ficou doente e o navio voltou para a Inglaterra, onde acabou por morrer. A sua história foi adaptada ao cinema, dando ênfase ao romance entre Smith e Pocahontas e colocando John Rolfe como um vilão, que teria separado os dois e casado com Pocahontas à força. Hoje é o Dia Mundial da Floresta, instituído pela ONU em 2012 para sensibilizar a população para a importância das florestas na manutenção da vida na Terra, dos ecossistemas e no desenvolvimento sustentável. As florestas são muito importantes para o ser humano por terem várias funções, das quais se destacam abrigarem grande parte da biodiversidade, manterem as fontes de água doce do planeta, protegerem os solos da erosão, melhorarem a qualidade de vida das pessoas e manter a integridade dos rios. A origem desse dia remonta a 1872, quando no Nebraska, nos Estados Unidos, a população decidiu dedicar um dia à plantação de árvores. Vários países seguiram esse exemplo, dentre eles Portugal. Em 1971, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura votou para o estabelecimento do Dia Mundial da Floresta em 21 de março, quando a primavera começa no hemisfério norte. Em 2012, a Organização das Nações Unidas lançou uma resolução para a criação do Dia Internacional das Florestas no dia 21 de março, para reforçar a importância dos ecossistemas florestais e de todos os ecossistemas para o desenvolvimento sustentável e a necessidade de preservá-los. Em março de 2013, a ONU celebrou assim o primeiro Dia Internacional das Florestas. Os desmatamentos e a alteração do manejo da terra são responsáveis por 17% das emissões de gases com efeito de estufa de origem humana. Apesar de nas últimas décadas a taxa de desmatamento ter caído em 20%, esse valor é ainda muito elevado. Se você gostou, já sabe, deixe aqui a sua curtida e partilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até amanhã!